Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? E hoje vamos falar a respeito de equidade de gênero, conceito e o seu significado. Palavra essa que a gente tem aí discutido e muito, tanto em sala de aula quanto fora dela também, né, entre as pessoas que estão engajado pela igualdade social. Então, assim, começando, né, o termo chamado de equidade de gênero, primeiro, ele vai se referir ou se refere, né, ao tratamento que é igual para ambos os sexos. Isto em relação a qualquer tipo de atividade desenvolvida pelo homem e pela mulher, seja nas áreas trabalhistas, de oportunidades, por exemplo, e etc. Né? E é de alguma forma um desejo de nossa sociedade, logicamente, de não existir diferenças entre homens e mulheres, ou seja, o tratamento dado para homem e mulher sejam iguais, né? Ou seja, esta equidade de tratamento ou de gênero tem a ver com uma boa parte com a justiça, né? E dar a cada um, né, o tratamento que merece, não ter um tratamento desigual. Então, no entanto, em consequência de algumas posturas, digamos, mais do que extremistas, né, a expressão pode ser mal interpretada nesse sentido, e é importante então traçarmos aí uma linha que possa distinguir, né, uma avaliação precisa da equidade de gênero para permitir assim então uma tomada de uma perspectiva muito mais focada nessa igualdade a qual tem se buscado, tem se lutado para que homens e mulheres tenham o mesmo tipo de tratamento, como eu disse anteriormente, de oportunidades e na questão de trabalho, que a gente encontra muita desigualdade quando uma mulher desenvolve uma mesma função, tem a mesma formação, a mesma competência do que o seu parceiro, o seu colega de trabalho, o homem, e no entanto ela é discriminada, ou seja, ela é desprezada e o seu salário é bem abaixo do que ganha o sexo masculino desenvolvendo a mesma função que a colega de trabalho ali. Então a igualdade é isso, esta equidade de gênero. Então assim, o termo equidade é sinônimo de igualdade. E isto implica em um fator, pessoal, no fato de compartilhar várias características para que você possa entender qualidades e possibilidades. Então, assim, do ponto de vista de gênero ou do gênero, a equidade tende-se a considerar, né, o homem e a mulher como iguais. Infelizmente, a gente não encontra em nossa sociedade esta igualdade entre homens e mulheres. Isto é certo em muitos sentidos, mas também é falso em outros. Assim, o homem e a mulher são iguais em dignidade, né, em capacidade, em muitas áreas, em algumas necessidades, etc. No entanto, a gente percebe que no dia a dia, nas relações de trabalho, existem essas diferenças que são significativas e que tornam cada vez mais, ou que torna cada sexo, né, mais propenso é, e capaz, né, de exercer algum tipo de tarefa do que o outro. Por isso, esta avaliação deve ser considerada como uma questão de discriminação, de certa forma. E a questão salarial é a que pega muito mais as mulheres, porque elas ganham bem menos, ou seja, 30% menos do que os homens, ainda que tenha a mesma capacidade, dignidade, o direito de igualdade, e no entanto o seu salário é inferior. Isto em média, não estou falando apenas de Brasil, mas de mundo, chega a ser 30% menos do que os homens, mesmo a mulher ali desenvolvendo uma mesma atividade que o seu colega de trabalho, como eu falei anteriormente. Entretanto, né, nem todas as posturas tendem a referir-se à equidade de gênero, não tem a mesma consideração. De fato, algumas variantes, né, do feminismo consideram que as únicas diferenças entre homens e mulheres são biológicas, sem reparar nas implicâncias, digamos assim, que em outros aspectos essas diferenças possam ter. Então, na verdade, nessa perspectiva, a equidade de gênero deve ser entendida como um tratamento igual para homens e mulheres, lógico, pelo fato de seres iguais em todos os aspectos, isso não se discute. É o aspecto de um ser humano, circunstâncias ao qual é menos questionado. Então, por ser iguais nesse aspecto, né, o tratamento tem que ser dado de igual para homem e para mulher também. A nossa lei
diz, né, que todos nós somos iguais perante a lei, não importa o sexo, cor, religião, origem, classe, mas a gente sabe que isto é apenas no papel, porque no dia a dia, na nossa realidade, ela é bem diferente e muito mais, digamos assim, perversa. Então, apesar disso, é certo que há as diferenças e são injustificáveis quando você tem um tratamento desigual. Então, assim, em muitos aspectos, em nossa sociedade tem que ser corrigidos a fim de conseguir um tratamento que seja justo para ambos os sexos, né? Na verdade, existem diferenças de tratamento em diversas áreas da atividade humana, isso é fato. Então a gente tem que lutar para que estas mudanças aconteçam e não podem ser justificadas por questões alguma, por diferença de sexo, porque ele pode exercer uma função e ela não pode. Não se pode tratar, justificar, né, por essa diferenciação de sexo. Então, neste caso, uma correta avaliação, né, da capacidade de ambos os sexos se torna inegável. Então, a equidade de gênero é como uma bandeira a defender em relação a uma legislação que estabelece injustas diferenças. Então, a gente tem que acabar com essas injustas diferenças e trabalhar para que a equidade de gênero seja assim alcançada e que homens e mulheres tenham o mesmo tratamento, né, de igualdade por oportunidades de trabalho, em casa, na rua, na chuva, na fazenda, enfim, né? A justiça tem que prevalecer para todos e não para alguns poucos, ok? Se você gostou do vídeo Equidade de Gênero, deixe aí o seu joinha, inscreva-se no canal porque é de graça, não paga nada, tá bom? E compartilhe este vídeo aí em suas redes sociais. Política pra quê? Trabalhando para um mundo menos canalha. É isso, pessoal. Fico por aqui e até o próximo.